Bom, pessoal, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, né? Depende da hora que você está estudando. Vamos começar o curso de Química Orgânica para Nutrição. Essa disciplina tem como objetivo auxiliar, principalmente a bioquímica, mas a bromato também, a bromatologia, né? Parte de alimentos, fisiologia. Então, a química está relacionada com várias áreas que são importantes para o profissional de nutrição. Para começar, vamos lembrar da importância dos compostos, né? Orgânicos e correlacionar com algumas propriedades, tá bom? Então, eu vou começar primeiro falando de quais compostos orgânicos a gente vai estar em contato, tá bom? Então, existem compostos orgânicos que são tanto iônicos quanto covalentes. Então, nós temos compostos iônicos e compostos orgânicos com ligações covalentes. Os compostos iônicos, a gente vai estar comentando sobre os sais de ácidos carboxílicos. São importantes, principalmente sais de ácidos carboxílicos, ácidos graxos de cadeia longa, que são classificados como sabões. Temos os sais de ácido sulfônico, que são os detergentes. Aí você fala, o que tem a ver detergente com a nutrição? Tem que lembrar que a gente tem que fazer limpeza. Então a gente precisa conhecer essa molécula para ver se ela pode trazer algum malefício, né, à saúde das pessoas, certo? Além desse, nós temos os quaternários de amônio, que são não tão importantes para a nossa área, mas está relacionado com shampoo, né? Relacionado à formação aí de material de limpeza, mas não tão relacionado com a nutrição. Então, os principais serão os sais de ácido carboxílico e os sais de ácido sulfúrico, né? Muito bem. E os covalentes? Bom, os covalentes, nós temos a maioria. Os covalentes é a maioria dos compostos, né? É a maioria. Quais são os covalentes, né? Nós temos os polares e os apolares, né? Isso é muito importante. Vocês devem lembrar, né, do curso fundamental de química, em que os polares são aqueles que vão interagir com a água e os apolares são aqueles que não interagem fortemente com a água. Não se misturam adequadamente, não formam soluções, né, com a água, ou não são miscíveis no caso de líquidos, né? Isso é importante porque tem a ver com a absorção de alimentos ou não, certo? Depois disso, temos que lembrar que das interações, né? Então, os polares podem fazer ligação de hidrogênio, são interações fortes, né? E também dipolo permanente, São interações mais fracas do que as de ligação de hidrogênio, mas são interações mais fortes do que as forças de London, que acontecem com todas as moléculas. E as moléculas
apolares somente realizam interações por dipolo induzido. Dipolo induzido. Também conhecidos como ou forças de London. Interações, por forças de London ou dispersão de London. Tá? Os polares também realizam interações por forças de London. Entretanto, as mais importantes, quando existe a possibilidade, são de ligação de hidrogênio e dipolo permanente. São as mais importantes. E por que isso é importante? Porque quanto mais forte for a interação, melhor vai ser a solubilização, melhor vai ser a transferência daquele nutriente, melhor vai ser a excreção de alguma coisa tóxica. Então a gente tem que pensar nisso, né? Você quer eliminar alguma coisa ou quer absorver alguma coisa? Então você vai ter que entender sobre as interações. Só que esse assunto a gente só vai dar uma pincelada. Por quê? Porque são assuntos do semestre anterior. Tá bom? Lembrando que os compostos iônicos, no caso de ácidos carboxílicos, eles podem fazer interações por íon dipolo, que são interações muito fortes, né? E nessas de íon dipolo, como dependendo da cadeia carbônica, se for muito grande, eles vão formar micelas, né? Nós vamos depois entrar em detalhes nesse assunto. Então, vamos ver como é que ficou, né? Os iônicos, os compostos iônicos, eles podem formar, então, né, como eu acabei de falar, eles podem formar micelas. Exemplo, né, o sabão, o detergente. Esses são exemplos de compostos iônicos, orgânicos, que formam micelas. Essas micelas envolvem, por exemplo, a parte orgânica envolve a gordura e a parte polar interage com a água, formando pequenas micelas, como se fossem gotículas, células, né? A ideia de você poder transferir essa sujeira com a água, porque a gordura não interage com a água. E quando se forma micela, você envolve a gordura e a parte polar vai interagir com a água, podendo ser retirada, né? Muito bem. Além das micelas, nós temos as características que eles são solúveis, os compostos iônicos orgânicos de cadeia pequena, que são solúveis em água, né? Agora, se a cadeia orgânica for muito grande, eles não serão solúveis em água, tá? Então, é óbvio que vai depender de quanto você está falando de cadeia orgânica, né? Se a cadeia for muito grande, aí ele não vai ser solúvel, mas se a cadeia for pequena, ou seja, se tiver poucos átomos de carbono, essa substância vai ser solúvel em água, tá? E eles são insolúveis, então os compostos iônicos são solúveis em água e eles são insolúveis em solventes orgânicos, em solventes apolares, né? Por exemplo, gasolina, até parece que gasolina tem a ver com nossa área, né? Mas é só para exemplificar, tá? Se você pegar, por exemplo, querosene, que a gente usa para fazer às vezes uma limpeza, se você colocar uma substância iônica, ela não vai ser solúvel, né? Agora, os compostos iônicos orgânicos, dependendo da cadeia carbônica, eles vão conseguir interagir formando micelas, tanto com a água quanto com substâncias orgânicas apolares, tá bom? Então essa é o primeiro resumo que nós temos. Nós vamos trabalhar todos esses assuntos, né, nos compostos orgânicos, tá? Então, recapitulando, os compostos orgânicos são aqueles compostos formados, ou que, na verdade,
possuem na sua estrutura o elemento carbono, com algumas exceções, como carbonato, grafite, são CO2, não são considerados compostos orgânicos, mas a grande maioria dos compostos que têm o elemento carbono fazem parte dos compostos orgânicos, né? E os compostos orgânicos podem ser divididos em iônicos e covalentes, como eu acabei de falar, e as suas características vão depender das suas polaridades e do seu tamanho de molécula. Por que isso é importante? Porque se eles forem polares, quer dizer que interagem mais, podem ser extraídos mais facilmente, podem interagir com a água. E se eles forem apolares, quer dizer que eles podem ir direto para o tecido adiposo, ou seja, para a gordura, e dificilmente eles vão ser excretados na urina. Então, essas informações ao longo do curso a gente vai trabalhar, tá bom? E é claro que eu não vou retomar esse assunto, porque esse assunto do semestre passado, eu não vou falar do que é ligação de hidrogênio e tal, mas depois eu coloco um link para umas videoaulas que relacionam essas propriedades físico-químicas com as interações que aqui estão sendo faladas, tá bom? Então, primeira aula, tá um primeiro resumo. Bons estudos para vocês.